Fala pessoal do canal Olímpico do Brasil, mais um dia aqui na base do time Brasil, no estúdio do canal Olímpico do Brasil, com uma presença ilustre aqui, um prazer estar com o Luiz Gustavo Borges. Prazer todo meu. Cara, vamos começar pelo começo aqui. Lógico que a gente vai falar sobre os jogos, sobre o desempenho que a natação teve aqui, que já era esperado, mas logicamente que quando acontece a gente vê o número de medalhas que vocês tiveram, né? Impressionante, mas do começo. Como é que foi o seu começo no esporte? Por que que você decidiu? Eu imagino que tem alguém que te puxou, mas assim, quando que você teve a fagulha ali de tipo, cara, eu quero ser atleta mesmo, Gustavo? Eu acho que tem duas partes para essa história. A primeira sendo o meu começo, eu não lembro da primeira vez que eu tive um treino, que eu tive uma experiência com a água, porque eu nado faz tanto tempo, por conta dos meus dois pais serem atletas de natação olímpicos. A natação esteve no meu DNA desde o dia que eu nasci. E eu nem lembro do meu primeiro treino, minha primeira experiência com a água. Então eu venho nadando faz muito tempo. E minha primeira experiência com o treino oficial em si foi no Pinheiros com uns 12, 13 anos, que eu comecei a treinar com a equipe lá. Eu comecei a levar mais gosto mesmo com 14, 15. Comecei a fortalecer as amizades. Eu sempre falo que as amizades foram o que me trouxe a ficar realmente no esporte, porque é um esporte bem difícil, né? A natação, como todos os esportes, cada um tem as suas dificuldades, mas as amizades lá foram o que me fez realmente querer ficar. E o quanto desse começo foi assim, logicamente, como você falou, você vem de uma família que te puxou para isso, mas a maior parte vem do seu, né, do seu querer. Tipo, cara, eu quero ser um atleta, eu quero seguir os passos dos meus pais. O quanto foi, tipo, eles que te puxaram e o quanto foi eles que estavam, tipo, cara, seja o que você quiser, só que você via e ficava, tipo, não, é isso aí que eu quero. Então, meu pai sempre falava, eu só quero que você faça um esporte. Eu quero que você tente vários esportes. Ele me botou no basquete, no vôlei, na natação, joguei futebol na escola. E ele falou, olha, até você se formar da escola, até os 18, eu quero que você faça um esporte, porque eu fiz um esporte. E a minha mãe falou a mesma coisa, a gente fez um esporte para a vida e a gente sabe o valor do esporte. Então esse era o único pedido deles mesmo, era, a gente quer que você faça um esporte. E aí, como eu falei, eu fiz todos aqueles esportes que eu mencionei. E aí eu comecei a levar gosto pela natação. E aí com 15 anos eu tive que fazer uma decisão, eu fico com o basquete ou com a natação. Eu fazia basquete na escola. E aí? E aí eu escolhi a natação. E eu fiquei com a natação e hoje eu vejo que foi a escolha certa. Pô, que massa. Eu fico pensando aqui, esse ano deve ter sido o melhor que você já teve em toda a sua vida, né? Eu falo pelos números que você teve, pelas marcas que você fez. O que você acha que teve de diferente nesse ano para você chegar nisso em comparação com os outros que você teve? Então, primeiro eu acho que o ser humano está em constante evolução, então eu nadar melhor esse ano em comparação a outras pessoas, em comparação com a minha vida, não é só porque eu tive mudanças hoje que eu vou te contar, mas também por conta da minha evolução dos últimos anos. Eu fui para a faculdade nos Estados Unidos, eu treinei com 2 técnicos diferentes lá, eu cresci no Pinheiros, eu entrei na base do Pinheiros com 16 anos. Então eu tive muitas experiências, muitos técnicos, muitas pessoas me apoiando, meu pai. E tudo isso ajudou a chegar numa fase que eu estou hoje, que eu mudei de clube. Eu estava morando nos Estados Unidos, como eu te disse, ano passado. E eu mudei de volta para o Brasil. Hoje em dia eu moro em BH. E eu treino no Minas com o Sérgio Marques e a comissão lá do Minas. Que legal. E essa foi a maior mudança que eu tive no ano. Foi ir para o Minas e ter uma mentalidade de um atleta de altíssimo rendimento. E essa foi a maior mudança. Né? Exatamente. Que loucura. Por que a prova dos 50 livre? Foi pelo seu tipo físico? Foi porque é algo que você gosta? O que te fez mesmo virar um especialista nessa prova? Então, a resposta dessa pergunta é engraçada, porque eu, quando era moleque, eu não era muito rápido, eu não era muito bom, eu era desengonçado, eu era não muito coordenado. E quando eu tinha 14, 15, 16 anos, ou até antes, dos 11 aos 15, 16, eu só conseguia nadar crawl. Eu não tinha coordenação suficiente para nadar os outros estilos bem em competição. Eu nadava costas e peito, sem costas, sem peito, e 50 e 100 livre.
Só que eu comecei a me destacar mais no 50 livre, porque era uma prova que eu, com minha altura e meu tamanho, eu conseguia nadar bem em relação a outras pessoas. E aí, quando eu entrei para treinar com o Albi, em 2015, 2016, que eu subi para a ponta do Pinheiros, eu comecei a me destacar mais ainda no 50 e no 100 livre. Então eu fiquei com essas provas. E foi Legal. apenas porque era o que eu conseguia nadar, era o que eu conseguia fazer no esporte. E aí fui indo. Sobre esses jogos aqui, você já tinha tido experiência de time Brasil adulta? Não, né? não. É a primeira vez. Time Brasil, primeira vez time Brasil. E aí? E aí que eu amei. Foi incrível. É diferente quando eu já tinha ido para algumas seleções brasileiras de natação, uma de base, aí Universiade, o Mundial, e essas daí são pela CBDA e a CBDU. Então foram experiências incríveis, mas não é igual ao o ambiente que o time Brasil cria. Então quando eu cheguei aqui eu vi um hotel, resort inteiro fechado pra gente, Irado, essa né? estrutura maravilhosa. E aí também quando eu recebi o uniforme, eu vi o time Brasil, né, que a gente recebeu tudo uma mala, todos os uniformes da PIC. Eu fiquei muito impressionado, muito feliz e realmente foi um momento especial fazer parte do time Brasil que está em construção para os Jogos Sul-Americanos, depois os Pan-Americanos e o ano seguinte, Paris 2024, a Olimpíada. Já que você entrou nessa, lógico que essa é a sua meta. A gente estava falando mais cedo aqui, fez um 22,06 aqui. A gente sabe que a meta é sempre fazer o sub-22 nos 50, que é o que vai te deixar sempre em briga, né? Mais forte. Pensando em Paris, lógico que você tem um passo a passo, mas quando você deita, assim, ó, você vai dormir e fala, cara, quando você se vê lá, como é que você se sente? Então, quando eu me vejo lá, eu também vejo que tem muita coisa a ser feita de hoje até lá. São mais ou menos de 2 anos agora, até o começo da Olimpíada. Sim. E isso é muito tempo, isso são muitos dias, muitos momentos. E a gente tem muitos momentos em cada dia. E se eu não focar nesses momentos, se eu não viver a vida e fazer as coisas que eu tenho que fazer, me empenhar no treino, comer bem, dormir cedo, eu não vou chegar lá na frente. Então, de vez em quando eu penso na Olimpíada. E para responder a sua pergunta, o momento que eu penso bastante seria o 4 por 100 livre e trazer uma medalha para o Brasil nessa prova. Que eu vejo, e também o 4 por 200, mas hoje em dia eu estou melhor no 4 por 100. O 4 por 100 livre é uma prova que o Brasil já nadou muito bem. Sim. Em anos. Nos últimos 20 anos aí você pega a época do meu pai, a época do Cezão, Fratos, Quereguini e Gabriel Santos em 2017, que eles pegaram prata. Total. E é sempre um revezamento que o Brasil vem sendo muito forte. E eu tive a honra de estar nesse revezamento aqui, a gente ganhou, bateu o recorde. E eu acho que a gente consegue mais, a gente consegue chegar ao topo do pódio, a gente consegue chegar às medalhas. E é uma coisa que eu penso também. Para fechar esses Jogos Sula, se você tivesse... Qual é o legado que ele deixa para você, assim, que não precisa ser em uma palavra só, mas, tipo, saindo aqui, qual é o clima que você sai aqui, sabe? Tipo, o que você tirou deles? Muita felicidade em ser brasileiro, em ver... Bate um orgulho, né? Sim, bate um orgulho, essa é a palavra, orgulho. Vendo o Brasil dominar a América do Sul, mostra que a gente é uma potência no mundo e que a gente tem um potencial gigantesco para os Pan-Americanos, mas especialmente para a Olimpíada. Eu acho que a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que treinar cada vez mais. A gente não pode ficar satisfeito só com ser campeão sul-americano, porque a gente é o maior país da América do Sul. Não que seja uma obrigação nossa, mas a gente tem que pensar no além, a gente tem que pensar como é que a gente consegue ser o melhor que a gente, como brasileiro, como atleta, pode ser. Não só, o que eu tenho que fazer, o mínimo, para ganhar essa competição, para ganhar o sul-americano. Eu acho que isso é um pensamento que a gente pode levar para as nossas vidas, se perguntando qual que é o melhor que eu possa ser, porque às vezes o seu melhor pode ser além de uma medalha de ouro olímpica, ou pode ser além de um recorde mundial. Então, e a gente controla nós mesmos, a gente só controla isso, né? Então é uma pergunta que eu acho importante para os brasileiros fazerem. Sim. E pensar no além, não só no imediato. Gus, cara,
impressionado com a maturidade que você tem pela pouca idade, assim, eu Obrigado. tô falando, parece que tô falando com seu pai aqui até, sabe? De tipo, de alguém que já viveu tanto com pouca idade. Prazer poder ter você aqui no canal Olímpico. Prazer poder ter te visto aqui e nadando, como a natação toda, mais de 50 medalhas vocês tiveram, cara, foi fantástico. E o time Brasil, a gente torce para seguir no topo e, como o Gus falou, ter a hegemonia aqui dos Jogos Sul-Americanos da Assunção 2022. Obrigado, viu, Gus? Valeu. Obrigado. Até a próxima, pessoal.